Ele está lançando um livro sobre homens e fatos que a Bíblia não registrou. Jeová Mendes, por favor. Muito bem, Jeová Mendes. Oi, Gil. Como é que você vai? Tudo bem, meu amigo. Melhor com a sua presença. Muito obrigado, igualmente. Você está lançando aqui mais um livro. Mais um livro. Homens e fatos que a Bíblia não registrou. E aqui falando de várias personagens. Várias personalidades. Bíblias, tem vários aqui. Assuntos diversos. A seita dos de Gambara. Monges indianos. Maravilha. Que fim levou Mahatma Gandhi? Ele já faleceu há algum tempo. O Mahatma morreu em 48, foi assassinado. Foi mesmo. Que toda pessoa que defende a paz acaba assassinando. É uma coisa terrível. Cristo, né? Sócrates. Cristo, Sócrates, Gandhi e John Lennon. John Lennon, exatamente. Falou em paz é um perigo, né? Aqui temos Cristo chicoteia vendilhões do templo em Jerusalém. A mulher samaritana, o poço de Jacó. Matrimônio de José ben Jacó com Miriam Bas Joaquim. Era o nome de Maria, a Virgem Maria. Era Miriam, claro, Bas Joaquim. Ou seja, Miriam é filha de Joaquim. Vamos falar de Caim e Abel. O livro fala também de Adão e Eva. Adão e Eva, Caim e Abel. Quantos filhos tiveram Adão e Eva? Segundo a tradição judaica, 60 filhos, 27 homens e 33 mulheres. Era baiano? Ele não, né? Não era nordestino. Você é nordestino? Sou nordestino, eu sou... Você é da onde? Sou de Itapiúna, no Ceará. Quantos irmãos você tem? No total foram 10. Tá vendo? Não está longe da verdade. Como dizia o meu pai, né? O homem do campo é de dia na agricultura e de noite na criatura, né? Muito bem. Você, então, Caim e Abel, aquele negócio de ser só Caim e Abel, não tem lógica, não. E claro que eles casavam entre irmãos. Eram irmãos. No começo não existia casamento, aliás, era apenas união, né? Cruzavam. Cruzavam, exatamente. Porque o casamento foi criado exatamente em 510 a.C., na época dos romanos. Na época de Tarquínio Prisco, foi o homem que criou o casamento. Já deve ser por interesse financeiro, Com né? certeza, João. Por uma família... Já estava dando trabalho ao Estado, né? Então tinha que regularizar através das leis, né? Por que Caim matou Abel, afinal? A Bíblia fala, muita gente, os religiosos afirmam que foi devido à oferta de Caim, que não foi agradável a Deus, e Abel ofereceu o melhor do seu rebanho. Mas a verdadeira história, João, é que Caim era para casar com a sua irmã. Caim nasceu com Selimate. Com a minha irmã, não era... como era o nome da irmã? Selimate. Porque o Talmud de Jerusalém fala nas 5 primeiras filhas de Adão, que era Lilite, Luluva, Aclia, Selimate e Lebuda. Lebuda, a Bela. Né? Isso é nome de baiano. Pode ter certeza que esses nomes... Como é que são o nome dos seus irmãos? Como é? O nome dos meus irmãos. Eu, Jeová Mendes, meu irmão Ribamar, Valmir, Vilauba, Valdite, já falecida, Valmira, que mora aqui em São Paulo, em Guarulhos, Maria de Lourdes, Joelma, Adail, já falecido, né? Então, e a mamãe ainda teve uns 3 abortos. Benza a Deus. Aí Caim matou Abel, você ia começar a explicar. Porque exatamente, os filhos de Adão, segundo o Talmud, eles nasceram todos gemelares. Nasciam gêmeos, o menino, a menina. Então, Adão queria que a Caim casasse com a sua irmã mais velha, no caso, Luluva, né? Luluva. E Abel casasse com Selimate. Houve essa troca, aliás. Caim casasse com Selimate e Abel casasse com Luluva. Com Luluva? Selimate e Luluva. Quem queria? Caim queria casar com a sua própria irmã, com a qual ele nascera, né? Já conhecia. Exatamente. Aí descontentou, houve esse atrito em família, então Caim ficou com raiva, atraiu o irmão para o campo e lá o assassinou. Não tem nada a ver com a questão do sacrifício, não. Foi questão realmente de mulher, divisão de mulheres.
A mulher sempre dá problema. Pô. Eu acho que passou a mulher de Caim e o Abel. Ah, não. Deixa eu assoviar. Aqui não, para mim a mulher não. Mas tem uma interferência na época divina falando que um deve casar ou não deve. Como é que era? Como é que é colocado isso? Na realidade, primeiros livros da Bíblia. Então, João, é o seguinte, realmente Caim ficou muito rancoroso, ficou com o semblante abatido, e segundo os oráculos dos judeus, a literatura antiga fala que Deus apareceu a Caim e disse que Caim deveria mudar o seu comportamento, porque senão o castigo bateria a sua porta, né? Mas a Bíblia, João, ela fala apenas de uma maneira parcial, ela fala de uma maneira muito restrita. Se você fizer estudos mais aprofundados, você vai constatar que, na realidade, o assassinato de Abel foi em decorrência dessa questão da divisão de mulheres, ciúmes. Como é que Deus aparecia na época para as pessoas? Segundo os estudiosos, ele apenas ouvia-se a voz de Deus, ninguém via Deus. Por exemplo, Moisés pediu para ver Deus, e Deus disse que não podia. Não dá. Porque todo aquele que o visse morreria. Mas tem aquelas sarças ardentes. Exatamente. A sarça ardente é outra coisa. A sarça ardente é uma moita, é um arbusto, né? Um arbusto que solta uma espécie de gás. E fica naquele processo volátil de soltar, que as folhas são vermelhas, carmesim. Quando a temperatura aumenta, então ele começa a emitir gás. E você olha para a moita, para aquele arbusto, você pensa que está pegando fogo. Na verdade, não está pegando fogo, são gases que estão sendo emitidos. São puns ecológicos. Exatamente, puns ecológicos, exatamente. Agora, e Deus, quando fala, é inglês que ele fala, porque a gente sempre vê ele falando, Lord God, I want my son will go to... Não, né? Ele falou exatamente ele fala na língua que ele quiser. Na língua mais antiga do mundo, que foi o aramaico. Que a língua mais antiga era o aramaico e o sânscrito, né, que hoje é falado na Índia, uma parte da Índia, Gujarati, em Nova Delhi, mas apenas dentro dos rituais religiosos. E antigamente, quer dizer, o sânscrito sem escrito, né? Exatamente, sem escrito, que é o sânscrito. Não tinha nem como registrar, era só falar. É como o árabe. O que acontece? Não, mas o árabe se escreve. O árabe, uma parte você escreve, mas não fala. Outra parte você fala, não escreve. É complicado. O árabe. Como é que é? Uma parte você fala, mas não escreve. Outra parte você escreve, mas não fala. Por exemplo, o meu filho, que é padre em Israel, meu filho fala árabe fluentemente. Você tem um filho que é padre em Israel? Israel, em Haifa, meu filho. Meu filho Tennessee. Como é o nome dele? Tennessee Mendes. Tennessee, que nem o estado do Tennessee. Ele é como você, ele é poliglota, assim como você. Fala muitas línguas. Fala hebraico, fala aramaico, fala siríaco, fala copto, fala inglês, espanhol, francês, alemão. É um segundo jogo. Não, eu acho que é o primeiro jogo, porque eu não falo essa quantidade de língua. Vamos dar um pulo aí na história. O negócio do árabe, então tem uma língua que ele fala, mas não escreve, e outra que escreve, quer dizer, daí surgiu, escreveu, não leu, o pau comeu, escreveu, o pau comeu. É estranho, é uma língua complicada, né? Que é uma mistura de língua semítica com o velho aramaico, uma mistura, né, Ju? É uma língua muito antiga, a fusão dos dois povos, dos filhos de Ismael, filho de Abraão, e o filho de Isaac, que representou os judeus, né? Você sabe que tem duas línguas que eu ainda gostaria de aprender, que é árabe e japonês. Você tem facilidade de aprender? Não, mas aí são línguas que não têm referência nenhuma, né? Agora, vamos dar um pulo aqui sobre... Fala um pouquinho da Arca. É a Arca da Aliança, Jô, na realidade, a Arca da Aliança... Não é a Arca de Noé, a Arca da Aliança. Que é o que exatamente? A Arca da Aliança ficou em Jerusalém até o ano 70 da era cristã. Quando Tito, o general romano, cercou Jerusalém, o cerco durou 6 meses, então alguns judeus piedosos, já prevendo que a cidade ia ser destruída, então o que eles fizeram? Na calada da noite eles fugiram levando a Arca da Aliança para uma região da Etiópia chamada Aksum, onde tem uma grande comunidade de cristãos cópitas. Os cópitas, Jô, são exatamente os cristãos que foram cristianizados por São Mateus. É uma igreja que tem grande parte dos seguidores no Egito e outra parte também na Etiópia. Agora, recentemente, esse cara que fez o filme, A Inocência dos Muçulmanos, ele é um cristão cópita, que causou toda aquela turbulência no mundo árabe. Esse filme... exatamente. Nakola, Bacelei, Nakola. Que é isso? Nakola, Bacelei, Nakola. O cara escreveu que fez o filme. O nome dele exatamente. Que é cristão cópita. Nakola, Bacelei, Nakola. O filme, aliás, antes de qualquer coisa, é de péssima qualidade. Pois péssima qualidade. Chroma key é uma coisa horrorosa. Mas, enfim, o que tinha nessa arca?
Na Arca da Aliança, João, ficava o seguinte, ficava uma bacia de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos, a bacia de bronze, ficava as duas tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Original. Exatamente. Um pouco de maná dentro do recipiente, né? E a vara de Moisés. A vara de Moisés ficava lá dentro. Entendeu? Não é vara de Moisés no metrô. Não tem nada a ver aqui. É a vara que abriu... Que virou cobra, né? Que jogou no chão, comeu as cobras do faraó. Do faraó Totimós I, né? Qual era? Totimós I, que foi o pai... não era Ramsés? Não, era Totimós I, que foi o faraó que... pai da princesa Matikari Hatshepsut, que foi a mãe de Moisés. Como é o nome dela? Mara Kekchup? É isso? Como é o nome dela? Matikari. Hatshepsut. Sut. Meu Deus. Matikari Hatshepsut. O que é a instrução? Ele fala isso tranquilamente. Conta pra mim, teve uma praga, não teve? Em cima de quem roubou a arca? Dos filisteus. E as pedras, que seriam as originais, sumiram de vez, né? Exatamente. Nessa época, foi por volta de 1050 a.C., na época que reinava em Israel, não Davi, mas um dos juízes de Israel chamado Samuel. Então, na batalha contra os filisteus, os judeus levaram a pior. E a arca, então, foi levada para a cidade de Asdod, que fica perto de Ascalon, que era uma das cidades filisteias. E lá aconteceu que, quando a arca foi capturada, ela foi levada para o templo do deus dos filisteus, Dagon. A arca ficou lá. Aí Deus mandou uma praga de hemorroidas e caroços, né? Hemorroidas em caroços? Em caroços, que atacou o departamento anal, né? Mas tem esse tipo de hemorroida? Está na Bíblia. Hemorroida de caroço? Com caroços. Né? Então, começou uma praga, e durante 6 meses, os filisteus ficaram coçando 6 meses. Ficaram o quê? Coçando? Coçando 6 meses, Porque, ele está coçando, pensava que era preguiça, não, está lá. Hemorroida de caroço, são expressões que a gente escuta e não esquece mais. Eu já ouvi falar também com todo respeito, com perdão da palavra, gonorreia de gancho. Você já ouviu? Já ouvi falar. Mas não está em nenhuma. Hemorroida de caroço. E como é que acabou essa praga? Recolheu? Deus falou, recolhe tudo. É o seguinte, Ju, durante 6 meses as crianças, principalmente as crianças, eu li na revistinha de quadrinhos há muitos anos, que eles retratavam esse episódio, né, da hemorroida, né? Mas isso não está na Bíblia, não, de caroço? Está na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 5, versículo de 6. Eu vou tomar nota. Capítulo 1 Samuel, capítulo 5, versículo de 6 a 21. Agora, tem algum depoimento de algum encaroçado que falou? Não, Ju, mas... Eu fui bulir lá com a tábua. É o seguinte, eu vi uma revistinha de quadrinho que falava que as crianças, né, que tinham o costume de chupar o dedo, né, as crianças, aí quando atacava, o bichinho corria, coçava lá e botava o dedo de novo na boca, depois tirava da boca. Que praga nojenta essa. Agora, dizem, há certos documentos não reconhecidos que dizem que na realidade os mandamentos eram 15, mas quando Moisés desceu da montanha, tropeçou, caiu, quebrou, e ele não ia pedir de novo, falou, são 10 os mandamentos, 15, né? Um que era muito importante é o seguinte, não roubar se você é do governo. Caiu, mas também não fez muita falta. Agora, como é que é a história? Tem uma história também entre Davi, deixa eu ver, está aqui, é tanta coisa. Saul e Davi. Saul queria matar Davi, porque Davi, as vitórias militares, todas eram atribuídas a Davi. Ele ficou com ciúme, João. O Davi é aquele que mandou matar matou Golias. Né? Não, mandou matar também Urias. Mandou matar Urias. Mandou matar quem? O general. Mandou matar Urias queria comer a mulher dele. Para ficar com Batseba, né?
Vai ficar com Batseba. É Batseba, você que era Betseba, não é? Não, mas tanto faz, as duas pronúncias estão certas, mas é Batseba e Batseba, mesma coisa, né? Acontece o seguinte, que ele tinha ciúme do Davi, um menino, um rapazinho novo, mas com muitas vitórias. Quem era o menino? Davi. Pequenininho. Porque muita gente confunde o seguinte, todo judeu nascido em Israel, ele é chamado de Sabra, ele é um moreno assim como eu. Que nasceu lá, castanhos. As moças também, Jesus também era um Sabra, Jesus também era Sabra. O que aconteceu? Ele com ciúme de Davi, o que ele fez? Davi foi pedir Micol, ou Mical, né, a filha do rei, em casamento. É talco isso, não? Mical, exatamente a filha do rei Saul, né? Mical. Chamava Mical. Aí ele disse, agora é a vez de aproveitar. O que ele fez? Olha, tudo bem, eu dou minha filha em casamento, só que você tem que ir no arraial dos filisteus, matar 6 filisteus e trazer o prepúcio do sangue, cortar o pênis de cada um. Trazer. Mas só o prepúcio ou não, o pulso todo? Cortar tudo, né? O que aconteceu? Davi foi lá, matou os 100 filisteus e cortou os órgãos genitais e colocou-os dentro de um saco de couro e trouxe a mercadoria então para o rei. O rei foi obrigado a dar a filha em casamento. Isso está também na Bíblia. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 25 de 2 Samuel. Vamos dar um tempinho, porque nós estamos ainda no Gênesis. E temos que continuar mais. Ô, William, eu estou tão impressionado com essa hemorroida de caroço. Jeová Mendes que está lançando aqui Homens e Fatos que a Bíblia não registrou. Jeová, estava se falando aí dos filisteus. Os filisteus são sempre muito mal vistos, não é? Muito. Porque eles, coitados, primeiro eles têm essa hemorroida de caroço. Depois eles têm que cortar o pinto deles. Cortar o pinto. Não é só o prepúcio, mas a Bíblia fala em prepúcio. Não, tirava tudo. E levaram para o rei, a encomenda para o rei. Para o Davi. Para Saul. Para o Saul. Saul que era o pai da princesa, Ju. Da princesa, como é o nome? Mical. Princesa Mical. E eu não entendi por que ele queria cortar o pau dos caras. Mas foi a filha. Foi a Miquelina que olhou e falou que era o apelido carinhoso dela. Da Mical. Era a Miquelina. Miquelina. Ela é que queria ver essa centena de... Não, o rei... Não, é o seguinte, Jô. O rei queria, porque sabia que numa batalha para matar 100 homens, Davi morreria. Porque ele queria que Davi morresse, porque Davi estava fazendo sombra a ele. Trazer, exatamente. Aí Davi foi lá no acampamento, matou 100 filisteus, cortou os seus órgãos genitais e trouxe-os dentro do saco de couro para que rei. Para quem encomenda o seu pedido. Agora me diz, Sofia. E Saul falou o quê? Tira isso daqui! Era brincadeira. Não tem jeito. O homem trouxe a encomenda, então tem que dar minha filha. Porque ele queria matar Davi. Ele queria que Davi desaparecesse porque Davi estava fazendo sombra ao seu poder, né? Agora, Davi, pelo que a gente percebe, Davi era um favorito de Deus, né? Favorito. Era um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Deus perdoou tudo a ele. Mas cometeu muitas aberrações. Aberrações. Demais. Olha, Gil, os crimes que Davi Você chama de aberração cortar o pau das pessoas, é uma aberração. Mas ele matou Golias. Matou Golias. Deus nunca esqueceu disso, né? Talvez ele salvou o exército de Israel, porque Israel estava em desvantagem, desmoralizado. Então, aquele rapaz pequenininho, ele tinha 1,65 m mais ou menos. Já estudei sobre isso. E ele arremessou a funda e fez pá na fronte do gigante, né? Foi sorte. E todo mundo começou. Aí as mulheres começaram a cantar. Por isso que provocou o ciúme do rei Saul. Porque ele dizia assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Isso provocou o ciúme, né, João? Isso era assim mesmo para rimar? Exatamente, para rimar. Dizia a mulher cantando e dançando nas Como ruas é que é isso? de Jerusalém, né? Em que língua era? No aramaico. Aramaico? Como é que fala, você sabe? Sirocá estraná majarra de najar. Com licença, eu tiro meu chapéu. Como é que é a história da rainha Semíramis? Isso aí eu fiquei fascinado com isso. Olha, Ju, na realidade... Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia, está na história. Inclusive Heródoto, o pai da história, na grande obra, ele fala dessa rainha que era chamada Samuramati. Mas ele mentia muito. Heródoto, o pai da história, né? Mentia. Na batalha tinham 500 mil, perderam para 5 mil. 5 mil, exatamente. Exagerado. Então, Ju, ele fala exatamente dessa rainha da Babilônia, que viveu entre os anos de 890 a 824 a.C. Era casada com um rei da Síria chamado Shamsi-Adad.
Essa rainha é conhecida também como Samuramate, que os gregos a chamam de Semiramis. Ela abandonou o marido, né, o rei Shamshi-Adad. Ela foi a mãe de Adad-Nirari, né, que era um príncipe, e ela abandonou o marido por um cavalo, o cavalo Sarim. Sarim foi o pangaré da paixão dela. O cavalo dela. Para deixar bem claro, ela gostava de andar a cavalo ou gostava que o cavalo andasse nela? Na verdade, a segunda. Na verdade, mandou fazer um estábulo muito bonito. Uma cocheira, uma cama especial, onde ficasse a altura do órgão genital do cavalo, uma cama toda especial. Ela tinha um domador de confiança dela, fez um estábulo muito bonito, a cocheira toda de ouro, um palácio mesmo. E fez a cama sob, né, o corpo do cavalo, na altura realmente do órgão genital. E aí, o seu domador... Você fala isso com uma tranquilidade, na altura do órgão genital do cavalo, deve ser uma coisa... Assim? Exatamente. Mas em torno de meio metro aí, sei lá, né? Meio metro? Aí, João. E ela dizia o quê? Ela dizia, tá vendo como eu sou apertadinha? Realmente? Que era uma mãe, era o cavalo Sarim. E todo mundo tinha um respeito pelo cavalo? Exatamente. Inclusive, João, você que é um artista, conhece muito bem de filmes, a Titiolina fez esse filme, Semiramis, retratando esse episódio do cavalo. Você conhece muito bem de filme? Ele está falando de filme de sacanagem. De filme pornô. A Titiolina era atriz, se não me engano. Pornô. De filme pornô. É italiana. E ela fez esse filme Semiramis. Mas não transava com o cavalo. Mas tem um cavalo lá no filme transando lá. Eu assisti. Já vi isso aí. Você assistiu? Assisti. E houve... Mas porque você é um estudioso. Houve penetração, no caso? Não, só muita gritaria lá. Essa Semiramis. E ela teve filho, algum potro, alguma coisa assim? E depois, no final da vida, por infelicidade, ela foi assassinada pelo próprio filho. Adad-Nirari a assassinou. Ela faleceu, ela foi morta em 824 a.C., numa conspiração, numa quartelada que aconteceu em Assu. Ele queria o poder e assassinou a própria mãe, já em idade avançada dela. Aliás, isso na antiguidade não era muito incomum, não era incomum, exatamente. Era muito comum. Nero matou a própria mãe Agripina, né? Mandou a Niceta abrir a mãe para saber o local exato onde ele tinha sido gerado tão importante. Era um cientista. Era um cientista. Mas agora vamos para os essênios. Como é que é a história... aqui tem outra história também bem interessante. Os essênios em relação às suas necessidades fisiológicas. Exatamente. Como é que é? Olha, os essênios era a comunidade judaica que vivia no sul do Mar Morto, a região de Engada, que é chamada também de Qumran. Qumran, que foi descoberto em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos lá em Qumran. Foi em Qumran? Foi, exatamente. Então lá eles viveram entre os anos 170 a.C. a 73 depois de Cristo, quando o imperador Tito destruiu a sua fortaleza, a sua cidadela. Só que os essênios seguiam rigorosamente a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não permitia você fazer nenhum tipo de trabalho civil no sábado. Até mesmo a comida tinha que ser feita na sexta-feira, até sexta-feira, porque sábado você não podia fazer nada. Então a questão também de defecar e urinar, né, não podia também fazer. Por exemplo, dia de sábado não podia, entendeu? Era proibido. Como? Não podia fazer pipi no sábado? Ou fazia na sexta-feira, Jô, ou fazia no domingo. Porque a lei de Moisés não permitia. Você não podia fazer cocô no sábado? De jeito nenhum, só podia fazer. Porque era considerado que, ele está obrando. Será que... Porque isso era considerado um ato de impureza para o sábado que é consagrado a Deus. Então, por exemplo, as igrejas adventistas do sétimo dia, outros mais, sabatistas, seguem esse preceito no trabalho de sábado. Não trabalhar é uma coisa, agora poder ir ao banheiro... Mas eles eram tão radicais, eles eram tão fundamentalistas e radicais, que eles entre si proibiam. Por exemplo, ninguém podia fazer a necessidade fisiológica no dia de sábado. Se alguém fosse flagrado fazendo esse tipo de coisa, era totalmente expulso da comunidade, não podia. Os essênios eram altamente radicais e fundamentalistas. Não podia sair da comunidade e fazer um cocô lá fora? Não tinha como? Não, porque tinha gente vigiando o jogo. Eles se vigiavam entre si. Um vigiava o outro, não podia. Opa, tem um cara ali fazendo micção. Opa, tem um cara evacuando, não podia. Se fizesse, era chicote. Acusado aí, tá fazendo cocô atrás da moita. O cara... Realmente o que é o sectarismo, né? O que o fundamentalismo, né? É uma coisa brutal. Como é que é a história
do deus Atis. O deus Atis foi um culto um culto que foi estabelecido em Roma e foi extinto em 341 depois de Cristo, na época do imperador Constantino II, que era filho do imperador Constantino Grande, né? Sim. Até aí, eles praticavam esse culto em Roma. Todo no dia 24 de março de cada ano, eles se reuniam em Roma para prestar culto ao deus Atis, que era o ritual do chamado taurabólio, que é o ritual do sangue, onde matavam um boi e eles tiravam o sangue do boi e se banhavam no sangue do boi. Era um festival de purificação, né? O que aconteceu? Lá, os seguidores do deus Atis, eles pediam ao sacerdote que os castrasse. Todo mundo tirava a roupa. Aquela fila de gente, seguidor do deus Atis, pediu aos sacerdotes de Atis que os castrasse. Então, jogava a roupa fora, depois de se chicotearem, de se auto-maquilhar, de flagelar. Então, passavam alguns sacerdotes, os caras de perna aberta, e o cara só passando, decepando. Só cortando, né? E jogando dentro do recipiente de couro. Isso acontecia em Roma. Isso foi extinto, esse ritual, em 341 depois de Cristo, pelo imperador Constantino II. Mas até, por exemplo, de 700 antes de Cristo até 341 depois de Cristo, o culto do deus Atis era um culto muito praticado. Mas o que cortava? Cortava o pênis ou cortava os testículos? Tirava só os testículos, entendeu? Porque segundo eles... tinha uma certa habilidade, ela levantava aqui, pá... Cortava tudo. Aí, segundo eles, era uma maneira de se purificar, porque era uma maneira de não pecar mais, a maneira de castrar o desejo da carne. Para sempre, né? Para sempre, né? Agora, a gente sabe que o negócio de achar que você castrar a pessoa, que a pessoa aí não vai ter relações sexuais... Não é bem assim, porque tem várias histórias dos haréns que mandavam castrar, botar os eunucos para tomar conta, e os eunucos comiam aquela mulherada toda do sultão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, o sultão Monguti, o sultão Monguti tinha 9 mil esposas. Que não ejaculava mais. Mas... E aí, quem tinha quantas? O sultão de Bagdá, Monguti, em 1650, ele tinha um harém com 9 mil mulheres. E outra, que ele mandou enforcar vários indivíduos do harém dele, porque realmente os indivíduos estavam dando recado no lugar dele. Então ele mandou enforcar muita gente. E ninguém podia... 9 mil mulheres? 9 mil esposas. Depois dele, só Suleimã, que teve 5.300 esposas. Salomão teve 1.000 mulheres. Salomão e a rainha de Sabá. É verdadeira a história exatamente como está? A história está toda, no Quebra Nagash. Glória a Deus. O quê? Quebra Nagash, que é o livro sagrado dos etíopes. Entre os etíopes existe exatamente esse livro sagrado chamado Quebra Nagash, que significa em etíope, na língua dos eritreus, glória a Deus. Então a rainha de Sabá, ela, chamada Belquis, ela se deslocou para Jerusalém. Segundo a Bíblia, ela queria admirar muito a sabedoria de Salomão. Só que ficou no Palácio de Salomão. Na segunda noite, Salomão apapou, né? Levou para o seu palácio e apapou, né? E se apaixonou mesmo? Exatamente. Então teve realmente um caso com ela. Aí dessa relação nasceu um filho chamado Menelik I, que gerou os judeus falastos da Etiópia. Esses judeus foram tirados em 1985 daquela grande fome, que você lembra? Que até o Michael Jackson fez um especial com vários artistas para arrecadar dinheiro, né? Para aqueles famintos da Etiópia. Então o que ele fez? Essa etnia que descende de Menelik I, filho de Belquis e Salomão, gerou a dinastia Rastafari. O último dos Rastafari foi o imperador da Etiópia, Haile Selassie, que foi morto foi derrubado no golpe de Estado em 1975. Então, é o tataravô do Bob Marley. Exatamente. Daí foi que nasceu a questão do Rastafari, que tem vários seguidores na Jamaica, mistura de reggae com a chamada hosta raste, né, maconha e todo tipo de coisa. Olha, e também o Salomão tinha 1.000 mulheres. 1.000 mulheres. E ainda foi papá rainha... Papou a rainha Belquis e a sobrinha da rainha Jo. A princesa, segundo a história, que eu sou um especialista em história, tinha 16 anos a princesa, uma fidalga da casa de Candace, que era o nome da dinastia lá dos reis da Etiópia, a princesa Amanitere. Ele papou a Belquis e papou também a Amanitere. Amanitere? Amanitere. Eu pensei que era amanhã terás. Bom, olha só, eu conversei aqui com Jeová Mendes, que está lançando... Tem coisas aqui, coisas muito interessantes. E a editora é
A impressa de tudo. Meu amigo Sérgio Ricardo de Fortaleza, e a capa, Jô, é de Carlos Alberto Dantas, que é um especialista em capa no Ceará. Eu não posso deixar você ir embora sem contar a história da fuga do menino Jesus com a Sagrada Família, com São José e Maria, Santa Maria. Como é que é a história? Olha, Ju, na realidade, Herodes o Grande, que reinou entre os anos 40 a.C. até o ano 4 da era cristã, da era antiga, né? Que era filho de Herodes, ele não era? Ele era filho de Antípater e de uma rainha chamada Quipros. Mas Herodes era um cargo, era Herodes Antípater. Herodes significa valente, na língua traduzido mesmo. Né? Então o que aconteceu? Como ele soube que Jesus tinha nascido, e ele então ficou com raiva, ficou com ciúmes, né? Tinha medo que Jesus tomasse o poder dele. Aí decretou a matança das crianças de Belém. Que, na realidade foram 300 e poucas crianças que foram mortas na aldeia de Belém. 350, mais ou menos 350 crianças. Aí ele mandou cercar, colocou soldados em todas as vias de acesso que ia para o Egito. Colocou soldados na fronteira e disse: é para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então José, atravessando o deserto da Judéia, com aquele bebezinho em cima do jumentinho, Maria montada no jumentinho, levando a criança enrolada nos paninhos, e ele puxando o jumento no seu cabrestinho. No caminho, José, muito estafado, já muito estressado, preocupado, disse para Maria: Maria, eu estou tão preocupado com esses sequazes de Herodes, esse sicário de Herodes, o que é que nós vamos dizer caso sejamos encontrados com essa criança? O que é que nós vamos dizer? Aí do meio dos paninhos o bichinho disse: a verdade. Como é que é o menino Jesus falando? O que é que ele dizia? O que é que nós vamos dizer, Maria? Aí o bichinho disse: a verdade. Aí, quando chegaram na fronteira, o guarda perguntou... Chegaram na fronteira, Jô. Aí o que aconteceu? Os soldados cercaram o jumentinho, um bocado de soldados, aí perguntou: o que é que você leva aí? O que é que a senhora leva aí no seu regaço? Né? No seu colo. Aí José disse: um menino. Um menino? Você está brincando, senhor? Passa, peregrino. Passou com a verdade, né, Jô? Eu contando isso para o doutor Sérgio Gomes de Matos em Fortaleza, Jeová, essa história é maravilhosa. Quando eu vejo o Jô, aquela coisa maravilhosa, é a tua cara, aquela história. Jeová Mendes!